falando em crise, eu quero falar sobre algo muito importante. Eu estou intitulando essa mensagem Vencendo através das tribulações. Agora, todo cristão, todo líder, todo pastor enfrenta tribulações. Isso é um fato, isso é uma verdade. Muitas vezes tem havido até uma espécie de propaganda enganosa, que diz o seguinte: se você entregar a vida a Jesus, você nunca mais vai ter problemas, nunca vai mais ter tribulação. Isso não é verdade. Às vezes até as tribulações aumentam, porque o maligno fica com raiva da pessoa e vem a perseguição, não é verdade? Mas a boa notícia é que Jesus disse assim: no mundo tereis tribulações, isso é um fato. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E como nós vamos aprender, o fator principal para você dar a volta por cima das tribulações é a fé, porque Jesus disse também, através do apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, ele disse assim: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que já entregou a vida a Jesus, vence o mundo. Olha só, vence as tribulações. Aí ele diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é um grande segredo da palavra de Deus. Agora, interessante que a maioria das pessoas, elas foram preparadas e treinadas na vida de como alcançar o objetivo, como alcançar sucesso. Muito bem, o problema é que elas não foram preparadas de o que fazer diante de uma grande tribulação, de uma grande tempestade da vida. Então muitas vezes ela está indo até bem em direção aos seus objetivos, mas aí vem uma tragédia. Alguém precioso morre, alguma doença que os médicos dizem ser incurável, talvez perdeu o emprego, veio a crise, alguma situação horrível, inesperada, a tempestade da vida, e ela nunca foi preparada o que fazer diante dessas tribulações. Ninguém nunca disse para ela o que fazer nesse momento. Já pensou numa coisa dessa? Isso é muito forte. Nós temos que estar preparados. E hoje eu quero compartilhar com vocês quatro princípios da palavra de Deus, 4 princípios bíblicos de o que fazer diante das tempestades da vida. Eu creio de todo o coração, se você, mesmo que agora não esteja passando por nenhuma tribulação, mas cedo ou mais tarde você vai passar, isso é um fato da vida. Você tem que saber esses 4 princípios, para você poder colocá-los em prática. A tribulação veio, eu sei o que fazer, eu sei o que a Bíblia manda fazer, eu sei que a palavra de Deus manda fazer, e eu vou dar a volta por cima. Ou talvez, agora mesmo, você diz: pastor Eibe, eu nesse momento estou passando muitas tempestades na minha vida, muitas tribulações. Ou talvez você esteja dizendo assim: olha, em muitas áreas da minha vida, tá beleza, tá indo muito bem, mas naquela uma área, estou passando uma tribulação que não é brincadeira. Então essa mensagem também é obviamente para você, é para você. Eu quero que você realmente veja a solução da palavra de Deus para esse momento na sua vida. Primeiro segredo, tá? Primeiro segredo, anota aí, é muito importante: não acuse a Deus. Não acuse a Deus. Por favor, diga isso em voz alta: não acuse a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, para Tiago, capítulo 1, capítulo 1, Tiago, primeiro capítulo, a partir do versículo 13, diz a palavra de Deus: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Essa palavra tentado, na raiz do grego, é a mesma palavra que no versículo anterior é traduzida provado. Interessante. Então essa palavra pode ser traduzida do grego provado, atribulado. Então ninguém ao ser tentado, provado ou atribulado, diga, sou tentado, atribulado ou provado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, atribulado ou provado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, prova
ou atribula com o mal. Deus às vezes até nos passa por provações boas, que é para o nosso bem, não com coisas horríveis, não com coisas diabólicas, mas com coisas boas, testes na nossa vida, isso sim, mas provas pelo mal, coisas ruins não vêm de Deus. É isso que o apóstolo Tiago está falando aqui. Por isso que ele diz no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, presente perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu fico indignado quando as pessoas acusam a Deus das maiores atrocidades. Não, pastor, tudo é Deus que está, tudo que acontece aqui nesse mundo é porque Deus quis que acontecesse assim. Isso é mentira. Isso é mentira. Um caminhão passa por cima de uma criança, esmaga aquela criancinha de 4 anos de idade, e mata aquela criança, esmaga a cabeça dela. Aí vai falar, conforme, isso foi a vontade. Não foi a vontade de Deus, não. Deus não é desse jeito. Deus não anda por aí matando criança. Deus não é um Deus cruel. Eu conheço Ele. Ele é muito meu amigo e eu sei muito bem como Ele é. Ele não é desse jeito, eu lhe garanto. Ele não é desse jeito. Eu fico indignado quando as pessoas acusam a Deus de atrocidades. Você, pai e mãe, colocaria câncer de propósito no seu filho? É claro que não, mas as pessoas acusam Deus disso. Foi Deus que colocou esse câncer na... Não, meu irmão, não foi Deus não, eu lhe garanto que não foi. A Bíblia fala que é o diabo, é o maligno que vem para roubar, para matar, para destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certa vez um dos discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, peraí, eu tenho estado com você tanto tempo e você ainda não conhece o Pai. Quem me vê a mim, já vê o Pai. Em outras palavras, ele está falando, você quer conhecer como é o coração de Deus? Só estuda a vida de Jesus. Você me mostra um lugar onde alguém doente, alguém com problemas na vida, chegou diante de Jesus pedindo com fé, e que Jesus não resolveu a parada dele. Jesus nenhuma vez falou assim, não, dessa vez não é minha vontade a te curar, porque eu quero te ensinar alguma lição. Isso é balela religiosa, isso não é verdade. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Pode ter certeza disso. Isso é a palavra de Deus. Sabe, queridos, é interessante que a Bíblia está escrito vez após vez, esse é o coração de Deus. Ele fala assim, acima de tudo, eu desejo a sua prosperidade, a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Mas aí você vê a ênfase de Deus, é você ter intimidade com Ele, é você ter uma prosperidade na sua alma, para que Ele possa realmente, a mais perfeita vontade dEle acontecer na sua vida. Não acuse a Deus. Deixa eu falar uma coisa que acontece. Quando uma coisa ruim acontece com a sua vida, uma tragédia, alguma coisa difícil, vamos dizer a verdade, queridos, mesmo que a gente talvez não diga, foi Deus que fez, mas quantas vezes dentro de nós a gente fica magoado com Deus, fala, poxa, por que Deus deixou isso acontecer? Poxa, será que Deus não está vendo que eu estou sendo tão fiel, estou seguindo Ele tão fielmente? Por que Ele deixou isso acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus não teve nada a ver com aquele problema. Nada a ver. Porque Deus nos deu um livre-arbítrio e nós que escolhemos a pisar na bola, a rejeitar os princípios dEle, quebrar os princípios dEle. Por exemplo, alguém pula do 10º andar de um prédio, cometendo suicídio. Pum! Morreu. Alguém falou assim, foi Deus que matou. Foi? Num certo sentido foi, porque quem foi que criou a lei da gravidade? Não foi Deus? Então, num certo sentido, foi Deus. Só que aquela pessoa quebrou os princípios de Deus. Deus queria que ela morresse daquele jeito? É óbvio que não.
mas ela quebra os princípios de Deus, está entendendo? Então muitas vezes a pessoa quebrou os princípios de Deus, e ela acabou atraindo sobre si. Outras vezes são outras pessoas que estão quebrando o princípio de Deus. Por exemplo, a situação econômica do país que ela está passando é de conhecimento mundial, que foram muitas pessoas, né, que quebraram princípios de Deus e colocaram o nosso país nesse caos. Agora, a boa notícia é que você, com Deus, seguindo os princípios dele, você pode nadar contra a correnteza, você pode superar os limites, você poderá realmente vencer o mundo, graças a Deus. Então nunca acuse a Deus. Aqui está a grande coisa, isso aqui é muito forte o que eu vou dizer. Quando você fique assim, meio magoado com Deus, meio chateado com Deus, sabe, você está sendo muito injusto. Muito injusto, porque primeiro, Deus nunca quis que aquilo acontecesse. Segundo, Ele não tem culpa nenhuma culpa. Então, você está sendo muito injusto com Ele. Eu até já ouvi falar de pessoas que falaram: eu tive que aprender a perdoar a Deus. Irmãos, isso é tão ridículo, isso é tão ridículo. Deus não teve culpa nenhuma. Se Ele não errou e você ficou magoado, não é você que tem que perdoar Deus, é você que tem que pedir perdão de Deus. Me perdoe que eu fui injusto com o Senhor, eu fiquei magoado com o Senhor não fez nada de ruim para mim, só quis o meu bem, e por causa dos meus próprios erros, ou erros de outras pessoas, ou o próprio maligno que me odeia, eu tive problema e eu acusei o Senhor. Me perdoe por ser injusto, Senhor, me perdoe, tá certo? Então, nunca acuse a Deus. E aqui está um princípio muito grande, queridos. Quando você acusa a Deus, sabe o que acontece? Ou quando você não está acusando a Deus, tudo bem, você é mais espiritual do que isso, mas você ficou um pouquinho magoado com Deus. Sabe o que acontece no mundo espiritual, quando você fica um pouco magoado com Deus? No mundo espiritual, você acaba se afastando de Deus. Isso é um fato. Por você ficar um pouquinho magoado com Ele aqui dentro, você se afastou dele. E olha a tragédia das tragédias, você acabou se afastando do único que tinha a solução para o seu problema. Olha só, isso que o maligno quer. Primeiro o maligno, direto ou indiretamente, causa o problema. Depois ele faz você ficar magoado com Deus e se afastar do único que vai ter a solução para aquele problema. É muito sério isso, é muito sério. Nunca acuse a Deus. Olha, põe a culpa no diabo, põe a culpa na sogra não, mas não na sogra, ela é uma benção. Põe a culpa em qualquer um, mas não põe em Deus, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Isso é muito sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa, nós amamos tanto nossos filhos, né? Hoje são todos grandes. Meu caçula tem 13 anos de idade, já me passou agora, recentemente. Parece que no espaço de 3 semanas ele me passou. Ele estava mais baixo do que eu, já ficou mais alto. Mas escuta bem, eu lembro quando todos os 3 eram pequeninhos, todos os 3. E muitas vezes a gente assistia um filme da Disney, né, no DVD, alguma coisa, lá na nossa cama grande, lá no nosso quarto. Os 3 dormiam. Aí eu e minha esposa pegava todos os 3, levava para o quartinho deles, né, colocava na caminha deles. Quantas vezes eu e minha esposa, mesmo eles dormindo, né, a gente falava: olha como ele é bonitinho, olha o narizinho dele, olha a pintinha, olha essa pintinha aqui, tão bonitinha. Sabe o que? Deus é assim com você. Deus é apaixonado por você. Ele é apaixonado pelo ar que você respira. Por isso que a Bíblia fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não é porque Ele tem prazer em manter um monte de dados matemáticos. Sabe por quê? É porque tudo sobre você é tão precioso para o Papai do céu. Se tem alguém que deseja o seu sucesso, é Ele. Ele é apaixonado pelo ar que você respira. Segundo segredo bíblico, aprenda com os tratamentos de Deus. Aprenda com os tratamentos de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então você tem que entender que mesmo que a situação não foi provocada por Deus, mas você está agora nessa situação, seja humilde para aprender as coisas que Deus quer que você aprenda no meio dessa situação, entendeu? Você fala, mas como, isso não é contraditório? Se não foi Deus que trouxe, como que é para eu aprender lições de uma coisa que nem foi Deus que causou? Deixa eu te falar, Deus é tão soberano, tão grande, tão onipotente e onisciente, tão glorioso, e Ele te ama tanto, que Ele não desperdiça nenhuma oportunidade de ajudar você a crescer. Então, o maligno, ou as circunstâncias, ou seus próprios erros, jogou o problema aqui, ó. Deus, paralelo, não foi Deus que jogou o problema, mas paralelo àquilo, Deus está jogando uma lição profunda. Deus está falando, se você depender de mim, meu filho, se você cooperar comigo, meu filho, no meio desse problema horrível, que eu não quis que acontecesse, mas no meio desse problema, eu vou te ajudar, não só superar o problema, do meio desse problema você vai aprender lições valiosas para a sua vida, você vai crescer, você vai aprender como superar, como ajudar os outros. Você vai aprender cada lição profunda na sua vida, vai lapidar o seu caráter, vai fazer algo profundo e precioso. Eu sou muito fã de José na Bíblia, né? José do Egito. E o José, Deus tinha dado aqueles sonhos maravilhosos, e aí nenhum dos sonhos estavam se cumprindo, estava piorando para ele. Foi vendido como escravo, depois teve aquele incidente da esposa do Potifar, que o acusou falsamente de assédio, que ela, que era a esposa do Potifar, a Patifa, né, que estava atacando ele, e aí depois ele foi jogado na prisão. Só que você vê que o José, nenhum momento ficou magoado com Deus, nenhum momento acusou a Deus, mas ele procurou aprender as lições. E olha, quando José finalmente sai daquela prisão para ser o governador sobre a única superpotência da época, você vê um outro José. Não é aquele mesmo José, filho de papaizinho, que apesar de bem intencionado, era tão insensível aos seus irmãos. Seus irmãos já tinham dor de cotovelo tão grande, porque ele era o filho favorito do papai, mas mesmo assim, ele não estava nem aí, ele contava os sonhos dele para os irmãos, como eles iam um dia se dobrar diante dele. Ele usava roupa, 3 dias de distância, não estava nem perto do pai, não era usando a roupa para agradar o pai, porque o pai não estava nem perto, mas ele usava a roupa perto dos irmãos. Será que é porque José queria esnobar, queria ser um cara chato? Não, eu creio que José era um bom rapaz, só que ele era insensível. Agora imagina um cara desse se tornando o primeiro-ministro da única superpotência do mundo, ele ia ser insensível aos pobres, ele não ia ser um bom governador. Então Deus precisava, não foi Deus que quis aquelas circunstâncias horríveis acontecendo, mas Deus cooperou para o bem, Deus ensinou lições valiosas. Você vê o José, antes dele se tornar governador, um outro José, sensível só pela fisionomia triste do padeiro e do copeiro do rei, que estavam presos também. Quando ele acordou uma manhã, só pela fisionomia triste, ele soube que alguma coisa estava errada. Ele falou, por que vocês estão tristes? Olha, um outro José, um José mais quebrantado, um José mais lapidado, que coisa linda. Então Deus quer cooperar tudo para que nós sejamos pessoas mais preparadas para a glória do Senhor. Agora, terceiro princípio, fique longe de toda murmuração. Fique longe de toda murmuração. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 20. Êxodo 15, a partir do versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Era festa pura.
Tinham acabado de ser libertos do rei Faraó, que simboliza Satanás, dos exércitos de Faraó, que simboliza os demônios, pelo mar vermelho, que simboliza o sangue de Jesus. Igual quando a pessoa volta do encontro, aquela alegria, aquela euforia, aleluia, dançando, fazendo festa. Oh, eles estavam dançando, glória a Deus, glória a Deus. E é errado fazer festa? Não, é certo, é maravilhoso. E a pessoa chega do encontro, eu nasci de novo, oh, vida boa com Jesus. Isso é lindo, mas olha o próximo versículo. Fez Moisés partir, versículo 22, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Olha só, por que Deus faz isso? Era festa, estava tudo indo tão bem, e agora faltando água, ou pelo menos quase para faltar água. Posso imaginar um menino, papai, posso ter mais água, eu estou com sede. Não, meu filho, temos que economizar, é o 3º dia que nós não achamos água em lugar nenhum. Aí finalmente, o que diz a Bíblia? Estavam seguindo a nuvem, né? A nuvem para em cima de um oásis, que se chama Mara. Quando a nuvem para lá, eu imagino o povo falar, olha a água, foram correndo para beber aquela água, alguns talvez até pularam lá dentro. Quando foram beber, água amarga, não vou beber isso, nem quero beber isso, não posso beber isso. Não podiam beber, a Bíblia diz, mas eu creio que é por causa da atitude amargurada que eles estavam tendo. Está entendendo? Aqui está um princípio. O que a Bíblia fala? Que quando eles viram aquilo, olha o que a Bíblia fala, e versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés. Interessante, coitado do Moisés, a culpa não foi dele, ele só estava seguindo a nuvem. Interessante, porque que o líder muitas vezes paga o pato, né? A culpa não foi dele, ele só estava seguindo a nuvem. Foi Deus que parou lá em cima daquele oásis. Agora, por que isso? No final do versículo 25, a Bíblia fala que o Senhor ali os provou. Lembra que eu disse que Deus não prova com o mal, mas com o bem às vezes Ele prova. Isso aqui é um exemplo clássico disso. Foi uma prova, mas eles não foram aprovados, eles foram reprovados, eles não passaram o teste. Que prova foi esse? A Bíblia mesmo dá uma luz em que prova foi esse, quando ele diz, versículo 26, diga se ouvires atento a voz do Senhor. Eles estavam fazendo isso? Não. Se fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor. Eles estavam fazendo o que era reto? Não, estavam murmurando, reclamando. Aí ele falou, se vocês fizessem essas coisas, eu não deixaria as doenças do Egito te pegar. Deixa eu explicar, irmãos. Essa água, até hoje ainda existe, esse lugar que se chama Mara. Eu já fui lá, em mais do que uma ocasião. E deixa eu te falar uma coisa. Essa água, depois Moisés jogou uma árvore, ela ficou doce, foi um milagre paliativo, e foi só temporário, porque depois ela voltou a ficar amarga. E essa água até hoje é muito amarga lá, ela existe, e ela é muito amarga. Mas sabe por que ela é amarga? Não é porque não pode beber, ela é água 100% potável, ela é boa para se beber, mas ela é amarga porque ela está cheia de minerais medicinais. Por exemplo, um dos minerais medicinais que ela tem é o dulamite, que é muito bom, que os médicos às vezes passam para alguém para ajudar a regular as batidas do coração, especialmente para quem vai caminhar muito tempo no deserto, tem que ter coração forte. Ela também está cheia de um mineral medicinal que se chama-se magnésio. Quando você está com às vezes problema de intestino, vai para a farmácia, compra leite de magnésia, não é mesmo? Por quê? Porque o magnésio é muito bom para quem está com problemas intestinais. Interessante que o povo de Israel, lá no Egito, eles moravam à beira do rio Nilo, e naquela época e até hoje, o rio Nilo era muito poluído, cheio de parasitas. Então eles tinham saído do Egito
Mas as doenças do Egito não tinham saído de dentro deles. Assim como muitos cristãos, lavados pelo mar vermelho do sangue de Jesus, já saíram do mundo, mas ainda tem resquícios do mundo dentro deles. E Deus precisa, às vezes, dar uma água amarga para nós. Essa água amarga não é nada de ruim não, é um remédio. Às vezes é um discipulador que está falando: olha, você tem que ser mais humilde, você tem que saber pedir perdão mais da sua esposa, e você não quer, e fica amargurado, não aceito, a culpa é do pastor, esse negócio de discipulado. Porque você já saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Você já saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. E Deus está querendo te dar um remédio para tratar com a sua vida. Mas sabe o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, não passamos o teste, batemos o pé no chão. Deus tem que fazer um milagre, tem que mudar de discipulador que não aguenta. Como que é Deus? Misericordioso, amoroso. Ele fez um milagre. Moisés, tudo bem, o povo não entenderam, não passaram o teste, mas pode jogar a árvore dentro da água, e a água ficou doce, temporariamente. Só que eu tenho convicção, irmãos, que ela ficou doce, mas ela perdeu o valor medicinal, porque Deus nunca deixa pular a cartilha. Se você não passar a prova, ela vai ficar repetindo até você passar. E eles nunca passaram, infelizmente, por isso que morreram no deserto. Muito crente já foi lavado pelo sangue de Jesus, mas nunca chega à vida vitoriosa cristã, simbolizada pela terra que mana leite e mel. Ficam no deserto, andando em círculos espirituais para o resto da vida espiritual. Sabe por quê? Porque não passam as provas, não se humilham, ficam reclamando, ficam murmurando. Jesus também foi levado pelo Espírito, pela nuvem, para o deserto. Mas quantos dias Jesus ficou no deserto? Só 40 dias, não 40 anos. São as suas atitudes que determinam quanto tempo você vai ficar no deserto. Se vai ser só 40 dias, aprender as lições que Deus quer aprender, beba alegremente a água amarga, tome o remédio para se livrar de todos aqueles resquícios horríveis do Egito, seja curado e saia logo do deserto e entre na terra prometida, que mane leite e mel. Você sabia que o povo de Israel dá em 40 dias, no máximo 2 meses, dá para ir a pé do Egito até Israel tranquilo? Sabia disso? Mas em vez de 2 meses, 40 dias, ficaram 40 anos. São as suas atitudes que vão determinar quanto tempo você vai ficar no deserto. Tem crente, já foi lavado pelo mar vermelho do sangue de Jesus, vai para o céu quando morrer, porque ele continua servindo Jesus, mas ele é um crente derrotado, porque ele não é aprovado por Deus, não sabe beber água amarga alegremente, com boa atitude, quebrantada. Não, fica reclamando, fica murmurando, botando Deus na parede. Se o Senhor não fizesse milagre por mim, eu vou te deixar. Querem fazer de Deus um Deus de controle remoto, um eterno Papai Noel. Eles que querem mandar em Deus, em vez de ser mandados por Deus. Tem que fazer um milagre. E Deus às vezes até dá um milagre paliativo, mas não é o melhor de Deus para a vida daquele crente. Vocês estão entendendo? Não é o melhor de Deus. Não é o melhor de Deus. Então, eles vão para o céu porque estão continuando a seguir Jesus, mas nunca aprenderam a atrair o céu aqui na terra. Vive uma vida cristã derrotada, sem atrair o céu aqui na terra, sem viver o melhor de Deus aqui na terra. É muito forte, é muito forte. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, com muito carinho. Deixa eu falar uma coisa. Quando você se humilhe, não murmure, tenha uma boa atitude, quebrantado, um coração quebrantado, que são as suas atitudes que determinam quanto tempo você vai ficar no deserto. São as suas atitudes que determinam a sua altitude em Deus. E se você continuar quebrantado, aprendendo as lições que Deus quer aprender, que você aprenda, não murmurando, o que acontece? Não vai demorar muito. Deus já tem cada coisa preparado para você. Olha o versículo 27. Olha o versículo 27. Diz a palavra de Deus: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água,
e 70 palmeiras e se acamparam junto das águas. Olha só o que acontece. Deus faz o milagre paliativo, porque o povo foram reprovados e reclamaram e murmuraram. Tá, aí o povo toma aquela água, né, doce. Aí a nuvem sobe. Uai, a nuvem está subindo. De novo, é para a gente seguir a nuvem. Bem ali na frente, pertinho, irmãos. Aí eles veem o que Deus já tinha preparado. Qual era a lógica de Deus? Tomar o remédio amargo, ser curado das doenças. E eu já preparei aqui, 70 palmeiras, 12 fontes de água doce. Olha o que eu tinha preparado para vocês, meus filhos. Mas agora eles já tinham bebido água doce aqui atrás. Não tinha nem graça mais essas 12 fontes. Eu acho que eles chegaram lá. Que vergonha. Que vergonha. Vocês estão entendendo? Olhe para o seu vizinho e fala assim: Deus tem o melhor preparado para você. Número 4, para você que está anotando aí, número 4, persevere na fé e tenha toda alegria. Persevere na fé. Aqui que o milagre acontece. É aqui que você vai aprender a dar a volta por cima. As outras era só o preparo para o milagre, o preparo espiritual, construindo a base. Mas uma vez que você não acuse a Deus, uma vez que você aprenda com os tratamentos de Deus, que você não fique murmurando e tenha as atitudes certas, agora você vai aprender a liberar a fé. Você vai perseverar nessa fé, porque não é só aplicar fé, tem que aprender a perseverar até que o milagre aconteça. E um dos segredos para perseverar na fé é ter toda a alegria. É no meio das piores circunstâncias você enxergar com os olhos espirituais já a solução. Você já orou? Orou. Deus já te respondeu? Te respondeu. É uma realidade no mundo espiritual? Sim, é uma realidade no mundo espiritual. Então você já está vendo essa realidade, você já está agradecendo a Deus por isso, você já está tomando posse, e em cima dessa realidade espiritual você vai se alegrar, porque mesmo que não se materializou ainda, você sabe que já é uma realidade, você já tem o seu milagre. Enquanto você se alegra em fé, aquela realidade espiritual vai se materializar e o milagre será seu. Aleluia. Por isso que ele diz em Tiago, 1º capítulo, versículo 2 e 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Aí ele explica, ele falou que se você tiver essa perseverança, essa fé e essa alegria, ele fala, você vai ficar sem deficiência nenhuma na sua vida espiritual, você vai alcançar grandes milagres. Ele explica isso, mas ele fala, qual o segredo? Ficar aplicando fé e ter toda a alegria no meio das piores provações. Pastor Eibe, você está me dizendo que na maior crise, na maior dificuldade, nos problemas horríveis que eu estou passando, que é para eu ficar rindo para as paredes? Não, irmão, eu não estou dizendo isso, não. É a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Ele fala, tende por motivo toda alegria. É a Bíblia que diz, ao passardes várias provações. É Deus que está dizendo isso. Essa palavra toda, no grego, se você fizer uma pesquisa profunda, ela quer dizer toda. Tende por motivo toda alegria, toda alegria, toda alegria, ao passardes por várias provações. Deixa eu contar uma história que eu tive. Eu lembro uma vez, outro dia eu conto outras, eu já tive provações piores. Hoje de manhã eu contei, mas agora eu não vou tirar o tempo para contar algumas das histórias. Apesar que nessa mensagem falei também coisas que eu não falei de manhã, né, pastor Cleiton? Mas eu já tive várias situações que não foram fáceis, que eu aprendi a rir, louvar a Deus. Essa não foi a minha maior provação, mas foi uma provação na área financeira. Quando eu era recém-casado, e eu não era financiado pela igreja, eu fiquei 10 anos trabalhando com pastor sem nem receber nenhuma prebenda da igreja, só vivendo pela fé, e gastando minha herança também, só que ela foi acabando, e eu fui continuando vivendo pela fé, e Deus cuidou muito bem de nós,
Deus cuidou muito bem, mas eu lembro que eu e minha esposa, nós orando todo dia juntos, nós tínhamos nossa lista de oração. Então era sobre ganhando nossos parentes para Jesus, sobre o crescimento da igreja, quantas vidas que a gente queria para a igreja ficar crescendo, ganhando almas por Jesus. E nessa lista tinha as nossas necessidades financeiras também, para Deus suprir. E eu lembro que nós tínhamos um carro, um Gol bem velho, e aquele Gol estava ficando cada vez mais velho, e eu estava acabando gastando muito do meu tempo levando o Gol para a oficina, sabe, aquele Gol, ele agia como todo bom crente deve agir, porque aonde ele parava, ele pregava. Ele era um verdadeiro maestro, em cada esquina era um concerto. E eu acabei gastando muito tempo. Eu falei, não, Deus não quer que eu gaste tanto tempo consertando o carro. E eu achei as promessas na Bíblia, falei, amor, vamos concordar em fé, para Deus suprir as necessidades financeiras nossas também. Então, baseado nesses versículos, vamos orar. E eu senti de Deus para orar pedindo um carro zero, porque eu não precisasse ficar levando ele para a oficina, gastando tempo de Deus na oficina. E eu falei, naquela época não tinha os motores tão inteligentes ainda, em Santarém tinha muito areião. Falei, vamos orar para Deus nos dar um carro com motor um pouco mais potente, para poder, possante, para poder passar pela areia e tudo. Então, um carro zero com motor 1.8, tá bem? Tá bem. Nós escrevemos lá e começamos a agradecer a Deus todo dia. Nós oramos pedindo a Deus, recebendo pela fé e agradecendo a Deus todo dia por aquele carro. E eu lembro que eu combinei com minha esposa, não fala para ninguém, isso é entre nós e Deus, mais ninguém, só entre nós e Deus, tá bem, amor? Tá bem. Então todo dia, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada do carro, mas nós ficamos perseverando na fé, agradecendo a Deus. Um dia nós estávamos no carro, naquele Gol, num sol muito quente, acho que estava 1h30 da tarde, lá em Santarém, irmãos, lá na Amazônia, o sol fica muito quente. Se você nunca foi lá, você não sabe o que eu estou falando, é uma coisa muito quente. Inclusive, nós costumamos até dizer que é mais fácil ganhar almas para Jesus, lá ganhar vidas para Jesus, que você só fala assim, olha, o inferno é mais quente, aí todo mundo quer aceitar Jesus. Mas, então, mas estava muito quente. Quando de repente ele engatou lá no areião, estancou o motor, tentei começar, o motor não pegava. Eu falei, amor, você nem tem que descer do carro, está muito quente, olha, o asfalto está bem lá na frente, pertinho, eu vou só empurrá-lo, fechei a porta, segurei no volante, falei, vou empurrar o carro aqui até aquele asfalto, lá no asfalto eu dou um empurrão, entro e vai pegar no tranco. Eu já tinha feito isso muitas vezes, estava acostumado, eu estava craque na costa, mas quando eu fui empurrar, irmãos, ele estava grudado na areia, sabe? Não mexia quase. Eu falei, amor, vou ter que pedir sua ajuda. Ela falou, claro, amor. Ela desceu do carro e ela foi lá atrás para empurrar. Ela empurrando aqui e eu empurrando aqui na frente com a mão no volante, empurrando. E o carro quase não mexia. Eu falei, amor, nós vamos ter que sincronizar nossos empurrões. Vamos lá, quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Quase, amor, vamos lá de novo. 1, 2, 3. Quase, agora sim, agora vai. 1, 2, 3. Só que aí continuou, não sei quantos 1, 2, 3, irmão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enquanto eu gritava esse negócio de 1, 2, 3, o diabo começou a cochichar no meu ouvido. Você tem parentes milionários. Lembra aqueles irmãos que falaram que você tinha que pastorear nos Estados Unidos? Lembra como eles cuidavam de você financeiramente? Era aquele milagre, era tanta bênção. A sua esposa não estaria passando essa situação. O que você está fazendo aqui no meio da Amazônia? Você está doido? E tem mais, você acha que Deus vai realmente dar um carro zero assim, sem ninguém nem saber que você está orando por isso? Você não fala para ninguém, isso é só entre vocês e Deus? Esse negócio de fé não funciona. E o diabo jogando as mentiras. Mas eu sabia, irmão, já conheço o pé de gancho, infelizmente, muito tempo.
Então já conheço a mentira dele. Eu já sabia que era mentira. Eu ignorei aquelas mentiras. Nossa, eu fiquei gritando, 1, 2, 3. Aí de repente, eu vi a voz do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Eu vi aqui dentro, subindo aqui. Ele falou assim: é agora, meu filho. Como assim, Senhor, é agora? É agora. O milagre acontece agora. Lembra que para a fé poder ser dinamizada, para a fé poder funcionar com mais poder, é no meio da pior provação que é para você dançar de alegria. Lembre-se desse segredo, meu filho. Lembra? Ele me fez lembrar desse versículo. Tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, vai produzir um milagre e tudo mais. E uau! Quando eu empurrando o carro, 1, 2, 3, Deus me deu essa revelação, irmãos. Literalmente eu fiz assim, Aí eu fui correndo para onde estava minha esposa atrás do carro. Eu falei: amor, é agora, amor, é agora. Ela pensou que o sol estava me fazendo ficar doido. Ela falou assim: amor, se está tudo bem, amor. Ela ficou preocupada, coitadinha. Eu falei: amor, eu estou tudo bem. Você não entende, amor? É agora que o nosso carro vai se materializar. Se no pior momento a gente se alegrar em fé, agradecendo a Deus, porque no mundo espiritual já é uma realidade. Nós já temos esse carro zero. E ela é uma mulher de Deus, ela entendeu os princípios de fé na hora. Ela falou: é verdade. E nós dois começamos lá naquela areia quente, pular de alegria. Aleluia, obrigado pelo carro. Imagina se alguém tivesse passado lá. A gente se alegrou. Eu falei: bem, amor, vamos empurrar de novo, né? Aí voltamos. 1, 2, 3. Irmãos, eu acho que estava segundo ou terceiro, 1, 2, 3. Um irmão, por cristocência, passando o carro dele no asfalto lá, e me viu e falou: oi, pastor, quer ajuda? Falei: quero. Ele veio, ajudou a empurrar, o carro pegou no tranco. Passou talvez 1 ou 2 semanas no máximo, o empresário da igreja chegou para mim e falou assim: pastor Eibe, eu tive um sonho muito estranho. Irmão, pastor Eibe, nesse sonho eu me vi dando para você a chave de um carro zero. Pastor Eibe, você acha que esse sonho é de Deus? Irmãos, eu queria falar assim: bem-aventurado és tu, irmão, porque não foi carne e sangue que te revelou. Mas eu não falei nada disso. Eu lembrei do meu trato com minha esposa e com Deus. Eu falei: irmão, isso aí entre você e Deus, você que tem que orar para saber se isso é de Deus, se não é. Você que tem que orar. Aí passou mais ou menos mais uma semana e chegou para mim e falou: pastor, eu orei e é de Deus. E eu decidi fazer o seguinte: naquela época, irmãos, o Monza era um carrão. Ele tinha um Ômega, que era ainda mais carrão. Ele falou: eu já tenho o meu Ômega e o meu Monza está seminovo. Eu acho que eu vou te dar meu Monza e comprar um carro zero, um outro carro zero para mim. E o Monza dele, por sinal, era 1.8, né? Eu falei: amém, irmãos, faça como Deus te dirigir. Mas ele não deu, e aí passou mais uma semana e falou assim: não, pastor, não vou te dar um Monza, não. Falei: beleza, fica frio, querido. Ele falou: mas sabe por que eu não vou te dar um Monza? Eu falei: por que, amado? Ele falou: porque, pastor, eu passei mal, estava doente. E eu falei: Deus, por que eu estou passando mal? E Deus falou para mim, pastor, falou assim: olha, no sonho que eu te dei, você estava dando para o meu servo a chave de um carro zero. Então, pastor, eu vou ter que te dar um carro zero. Falei: irmão, se for para o bem da sua saúde. Estou brincando, não falei isso não. Mas ele realmente me falou isso. Ele falou: vou ter que te dar um carro zero. E aí eles me levaram para a concessionária. Sabe aqueles carros que ficam naqueles vidros lá? Foi um daqueles que eles tinham escolhido. Esse aqui, pastor, o que o senhor acha? Falei: amém, né? Glória a Deus. Sabe qual era o tamanho do motor daquele carro? 1.8. Eles não sabiam de nada da nossa oração.
Nada, nada, nada. Não vai dizer para mim que a fé não funciona. Não vai dizer para mim que o papai do céu não quer o melhor para os seus filhos. Ele te ama. A fé funciona. Persevere, porque o milagre está chegando na sua vida. Aleluia! Fiquem em pé, por favor, queridos. Eu quero fazer aqui 2 orações tão importantes antes de encerrar minha participação. A primeira oração que eu quero fazer sobre a sua vida, a primeira oração, e essa é a mais importante oração, é a mais importante. Essa primeira oração é a oração sobre e para todas as pessoas que hoje querem entregar a vida totalmente para Jesus. Aquelas pessoas que dizem: a partir de hoje, pastor Eibe, de todo o meu coração, eu estou me entregando 100% para Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, talvez até você já fez essa decisão antes, mas você se afastou dos caminhos de Deus. Então essa oração também é para você que quer consertar a sua vida com Deus, quer reconciliar com Deus. Ou talvez você nunca fez uma entrega total da sua vida para Jesus. Então essa primeira oração também é para você. Eu quero orar então nesse momento para todas as pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus. Se você diz: sim, pastor Eibe, eu hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, levante sua mão bem alto, onde você estiver, levante a mão bem alto. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir o seguinte, vou fazer o seguinte, mesmo que você não levantou a mão ainda, mas vem aqui na frente, pode vir aqui na frente. Todas as pessoas estão levantando a mão, todas as pessoas querem entregar a vida a Jesus, os conselheiros e conselheiras, podem vir chegando, todos vocês, aonde você estiver nesse prédio, pode vir chegando. Você que fala: eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Vamos receber as pessoas com uma forte salva de palmas, amém? Pode vir chegando, rapidamente aqui. Pode vir chegando. Pode vir chegando. Hoje hoje é o dia da salvação, diz a Bíblia. Hoje é o dia do perdão, da transformação. Hoje Jesus quer fazer esse milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode vir chegando. Você lá atrás, pode vir chegando. O Espírito Santo está te chamando, pode vir. Você que está aqui no meio, pode vir chegando. O Espírito Santo está te chamando. Hoje sua vida será transformada. Você nunca mais será a mesma pessoa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir a essas preciosas pessoas que aqui na frente estão para repetir a oração, e toda a igreja também vai repetir essa oração, tá certo? Você que já tem Jesus como Senhor da sua vida, não faz mal todo dia você declará-lo como seu Senhor e Salvador. Então toda a igreja repita essa oração, diga assim do fundo do seu coração, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, e Jesus, eu lhe recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entre no meu coração, perdoe os meus pecados, lave-me com seu sangue precioso. Jesus,
a partir de hoje, não sou eu mais que mando na minha vida. A partir de hoje, o Senhor é o dono da minha vida, é o meu Senhor, é o meu Salvador, hoje e para todo sempre. Amém, 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 amém. Vou pedir o pastor Cleiton para vir aqui, mas antes eu vou fazer agora a segunda oração. Vocês ficam aqui na frente para receber essa segunda oração também, e depois para ouvir o que o vosso pastor vai compartilhar, o pastor Cleiton. Mas nesse momento, essa segunda oração, quero orar por todos aqui. Se você hoje, você crê que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você vai colocar em prática essa palavra na sua vida. Se você crê que o Espírito Santo vai ajudar você a dar a volta por cima de todas as provações e desfrutar do melhor de Deus, coloque a sua mão sobre o seu coração. Todos vocês, está bem? Coloque a mão sobre o coração, quero orar por você. Pai querido, eu peço por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está aqui com a mão sobre o coração, que o Senhor possa derramar a sua graça. Eu declaro a vitória, eu declaro realmente, ó Pai, esses princípios da Tua palavra funcionando e trazendo a vitória, trazendo a graça, trazendo a transformação para cada uma dessas pessoas. Eu declaro qualquer pessoa que nesse momento esteja passando por qualquer provação ou tribulação, essas pessoas aqui na frente, as pessoas nas cadeiras, eu peço que o Senhor possa abraçá-las com os Teus braços de amor e de carinho, ó Pai. Abrace-as com amor e com carinho, com todo o afeto, Senhor, que eu peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, glória a Deus.